Uma boa tarde a todos, senhores vereadores, notíssimo público, jornalistas, colaboradores do município. Dar início então à nossa reunião de executivo de 14 de novembro de 2016. A dizer que o ponto 9 e o ponto 10 é para retirar, como estávamos a falar ainda há pouco, e portanto, quem querá usar a palavra no presidente de ordem do dia, portanto, vereador Celso, vereador Luís. Vereador Celso. Ora, boa tarde a todos os presentes. Eu só tenho uma questão a colocar que diz respeito aqui ao muro de suporte do jardim associado aqui aos espaços de conselho. Para quando é que está prevista a obra de reabilitação do muro? É só. Vereador Bandeira Lopes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social, público presente, os senhores trabalhadores da autarquia, que não são colaboradores, nem juridicamente, nem em termos de português, mas pronto, passando à frente. Trabalhador, eu sei, mas sim, umas vezes digo bem, trabalhadores, mas colaboradores. Está bem, era só um reparo que não costumo fazer. Carinhosamente. Sr. Presidente, eu também vou ser rápido porque, enfim, a hora de trabalhos também não é extensa, mas todos temos a fazer. Mas há uma questão que eu não posso deixar de levantar, embora não sendo competência direta da Câmara, obviamente, a Câmara está nela envolvida, como tudo o que se passa no Conselho de Santarém, e tem a ver com os dois infelizes acidentes ocorridos nas passagens de nível no nosso território. Designadamente, na freguesia da cidade já, portanto, a passagem de nível entre a estação do Val de Santarém e Santarém, uma das, e a outra na passagem de nível da Ribeira. Sr. Presidente, eu não posso deixar de lamentar, obviamente, e na certeza que todos comungamos as duas mortes e os feridos, mas deixar de lamentar enquadrando num processo mais complexo, que tem a ver com a linha do Norte. Desde logo recordando que a passagem aérea que foi feita na estação de Santarém, aliás, para a nossa estranheza, como na altura o dissemos, feita pela Infraestruturas de Portugal, mas na altura em que o processo se encetou ainda tratávamos com a REFER. A nossa estranheza por ter sido construída a passagem aérea sobre uma estrada rodoviária e não ter sido feito sobre as linhas de caminho de ferro. Quando tive conhecimento de que a passagem aérea ia ser feita para acesso ao parque de estacionamento, achei muito bem. O que nunca imaginei é que terminaria, uma vez entrado na estação, aliás, do lado que ninguém usa, onde apenas existe o núcleo museológico ferroviário, e não se fizesse a travessia das 4 ou 5 linhas férreas que existem em frente à estação. Obviamente que a existência destes equipamentos evitaria acidentes infelizes, como aqueles que assistimos, e obviamente que a eliminação de algumas passagens de nível que estariam previstas há mais tempo, antes de começar a falar da mudança da linha do Norte, evitariam outras tantas. Obviamente não estou com isto a dizer que se as obras que na altura foram consideradas prioritárias tivessem sido feitas, estes acidentes não tinham ocorrido, isso não está na nossa mão saber, mas não podemos ficar impávidos e serenos quando factos desta gravidade ocorrem, sem tomarmos as devidas medidas. E quando digo tomarmos as devidas medidas, obviamente, para além de tentar saber junto às entidades competentes o que é que correu mal, se há algum problema técnico nas passagens de nível que deva ser solucionado, ou se foi apenas erro humano, para além dessa questão, há uma questão mais de fundo de planeamento, de gestão de financiamentos na linha do Norte. E volto a dizer, obviamente, a competência não é da Câmara, mas compete à Câmara exigir a salvaguarda e a segurança dos municípios e daqueles que não sendo municípios atravessam o território do nosso concelho. Com a hipótese da mudança da linha do Norte, houve um conjunto de obras que foram adiadas eternamente. Havia um conjunto de passagens de nível de que se falava a serem eliminadas, com passagens desniveladas, e tanto quanto sabemos, esses projetos ficaram na gaveta. Nem o plano de grandes infraestruturas para o país contemplou
algo do género, e, portanto, importava perceber se a Câmara Municipal de Santarém já pediu justificações relativamente aos acidentes em concreto e relativamente a esse facto, que é, obviamente, não haver na previsão nos próximos anos de se fazer a obra de alteração da linha do Norte e, nesse caso, o que faremos em relação às passagens de nível que continuam a existir no nosso país, em Santarém, no caso concreto. E, portanto, esta questão penso que é suficientemente grave, dado, enfim, os impactos que teve, e não levantarei mais nada por hoje. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Inês. Não, foi o vereador Luís, peço desculpa, sim. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, trabalhadoras do município, comunicação social presente, todos boa tarde. Eu pedi a palavra e vou tentar também ser breve, no fundo, porque no final do festival não poderia naturalmente deixar aqui 2 ou 3 notas que me parecem relevantes. No fundo, em jeito de balanço, naturalmente que o festival correu bem, e não falo naturalmente ou não faço esta análise em consequência do número de visitantes que subimos em relação ao número anterior, mas sobretudo em relação ao entusiasmo que revestiu esta edição. No fundo, procuramos aquilo que nos tínhamos proposto já há 2 anos, promover os produtos, promover a gastronomia e promover a restauração em Santarém. O que pretendemos, naturalmente, é promover toda a cadeia de valor que envolve a gastronomia e, com isso, eu diria promover desde o produto até ao consumidor final, ou então, melhor ainda, desde o produtor até ao turista, e creio que, em relação a esse aspecto, as coisas, de facto, correram muito bem. Posso-vos dizer que, independentemente de tudo aquilo que foi anunciado, nós conseguimos ter este ano no festival cerca de 30 chefes, e isso também mostra bem o relançamento que o festival tem vindo a ter nesta matéria, sendo que um desses chefes, o chefe Ricardo Costa, tem mesmo uma estrela Michelin. Portanto, o balanço que se faz é naturalmente positivo, e impõe-se aqui hoje fazer alguns agradecimentos, desde logo à Entidade de Turismo do Alentejo-Ribatejo, ao Ministério do Mar e à Secretaria de Estado das Pescas, que foram nossos parceiros nesta edição, trabalhando o tema que estava subjacente à edição deste ano, os Sabores do Mar Português. Tendo por base também esse tema, acabámos por envolver 9 municípios costeiros e, portanto, aqui também o nosso agradecimento a Esposende, a Matosinhos, a Aveiro, a Nazaré, a Peniche, Santiago de Cacém, Setúbal, Olhão e Castro Marinho, bem como aos 6 municípios da Lesíria, que fizeram aqui o contraponto, porque apesar de termos os sabores do mar português, a gastronomia e o Festival de Gastronomia é transversal, teria que ter necessariamente os sabores da terra, e aqui também num momento de afirmação da Lesíria e dos produtos da Lesíria, eu não posso deixar de agradecer também a Almeirim, a Alpiarça, a Zambuja, Benavente, Cruz e Rio Maior, que asseguraram esses produtos, ou a presença desses produtos. Um agradecimento também à Santa Casa da Misericórdia de Santarém e à Escola Superior de Educação pela parceria na organização dos Espaços Júnior, e devo dar nota aqui de que foi a primeira edição e que julgo que tem todas as condições para se repetir, na medida em que cria ali um serviço que liberta os pais do cuidado ou da atenção dos filhos e, portanto, podendo eles desfrutar mais do que temos para oferecer no festival. Um agradecimento à Escola Superior Agrária, que também fez a apresentação dos seus produtos e do trabalho que tem vindo a desenvolver, bem como a organização de vários workshops. Um agradecimento à Escola Profissional Valtejo, à MPV, que organizou o Salão do Vinho, à Lagoalva, que organizou também alguns workshops de vinho, à Confraria Gastronómica do Ribatejo, à Federação das Confrarias Báquicas, à Qualifica e, finalmente, e não menos importante, bem pelo contrário, a todos os nossos trabalhadores, os da Câmara e os da Viver Santarém, sem os quais nada disto
teria sido possível. O festival, na verdade, faz com o esforço conjunto de todas estas entidades e, portanto, em nome do município e da Viver Santarém, o agradecimento a todos. Obrigado. Muito obrigado. Respondendo então às questões que foram colocadas, vereador Celso, sobre a questão do muro de suporte. Sr. vereador, como disse aqui em algumas reuniões atrás, ou seja, as informações estão na mesma situação. Há um processo realmente parecido com este que avançou mais, que é o muro. Temos um muro de suporte para fazer em Pernes, estamos a ultimar esse para ver se antes do dia 13 de maio está concluído, porque também as Infraestruturas de Portugal se comprometeram ao nível de arranjo de passeios e também de melhoramentos, alguns acessos e estradas que vão para Fátima. Fizemos esse. O que fizemos só, que eu tinha referido, foi algum desbaste, não fizemos todo, algumas árvores que foram abatidas para retirar ali carga sobre o muro. Foi só essa situação, relativamente à última reunião que nos questionou essa matéria. Portanto, o outro processo está mais adiantado. Vereador Madeira Lopes, eu também, sobre esta situação, quer dizer que tenho uma reunião na próxima segunda-feira com as Infraestruturas de Portugal, não só sobre esta matéria, ou seja, era uma reunião que já estava pedida sobre alguns assuntos e onde eu vou colocar, e já tinha essa intenção, colocar estas e outras questões que nos colocou sobre os últimos acidentes, o porquê deles, se foi alguma falha humana, ou seja, pelo que apareceu na comunicação social, aparentemente assim parece, mas poderá haver algumas causas exógenas que nós não possamos identificar de imediato. Dizer o seguinte, sobre a questão da linha do Norte, os autarcas de Alzíria e do Alentejo tiveram uma reunião com o ministro Pedro Marques há cerca de um mês, sobre fundos comunitários e também sobre orçamento de Estado para 2017. Eu quero dizer que isto foi em Évora. Eu tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro, entre outros assuntos, sobre a própria linha do Norte e o desvio da linha do Norte, sabendo nós que é um projeto de elevado valor, mas também de elevada necessidade para o nosso concelho e para a nossa região. O Sr. Ministro, claro que evidenciou as questões dos elevados custos, mas acho que é um desígnio que o nosso concelho não pode abdicar, que é a mudança da linha do Norte. Até lá, acho que temos que verificar com muito cuidado estes assuntos. Se bem se recordam, nós há cerca de 1 ano e meio, já foi mais, 2 anos e meio se calhar, trouxemos à reunião de Câmara um protocolo entre o município de Santarém e as infraestruturas, na altura refere, sobre uma série de melhorias que a Refer estaria a fazer na linha do Norte. Muitas delas sobre questões de segurança, da qual surgiu a construção desta passagem. Eu não sei se o vereador está recordado desse protocolo que veio cá. Sim, pronto, mas portanto, uma das coisas que vou fazer nessa reunião é fazer, já pedi ao arquiteto Pedro Gouveia a semana passada isso, para ver se está tudo concluído, o que as infraestruturas de Portugal, neste caso já não refere infraestruturas de Portugal, se comprometeram nessa altura e se há necessidades, novas necessidades sobre isto. Quer dizer que não é só a questão dos acidentes, nós ainda temos, nomeadamente na zona de Alcanhões, ou seja, temos na zona de Val Figueira algumas questões que não estão completamente ultrapassadas e essas são situações que têm que ser verificadas, porque ainda além de tempos de espera, ainda há questões de segurança que nós achamos que não estão ultrapassadas. Isto também tem sido transmitido pelos senhores presidentes de Junta e isso na próxima reunião de dia 21, depois espero na próxima a trazer-vos mais algumas informações sobre esta matéria. Obrigado. Entrando no período de ordem do dia, peço desculpa. Sim, rápido. Nem foi o que eu levantei, mas o Sr. Presidente falou no muro de Pernes. Eu, na reunião do orçamento,
Aliás, até foi um dos exemplos que dei, de uma verba muito redonda que estava no orçamento para o muro de Pernas. Mas, pelo que percebo, então, o muro, se a obra está para avançar... Não, estamos a ultimar o projeto ainda, ainda não temos valores. Ok, peço desculpa, por final. Eu não tenho valores ainda, não tenho valores. Eu espero que a obra tenha competência de estar, antes de mais, estar concluída, ou seja, é isso que serve. Não temos valores ainda, tem um valor indicativo. Muito bem, período da ordem do dia. De Santa Casa de Misericórdia de Santarém, pedido de isenção de taxas incidentes ao pedido de licenciamento para obras. Sr. Vereador Celso. Sr. Presidente, nós gostaríamos só de questionar qual a razão de que nos primeiros 3 pontos da ordem de trabalhos as informações desta área são assinadas por uma técnica de informática. É só uma curiosidade. Vereador Luís. Vereador. Sr. Presidente, obviamente, eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que o desígnio da reabilitação urbana é fundamental. Santa Casa de Misericórdia é detentor de um importante património centro histórico da cidade e não só. E, portanto, e sabemos que isto vem enquadrado no protocolo celebrado entre o município, a Enersan e a Santa Casa de Misericórdia. No entanto, eu receio aqui pela legalidade da decisão, porque não vem fundamentada do ponto de vista da indicação de que a obra em concreto visa a prossecução dos fins estatutários da Santa Casa de Misericórdia de Santarém. Isto é, isso é dito em genérico, mas não é dito de que forma é que esses fins estatutários são prosseguidos com estas obras. É apenas dito que, atendendo ao fim social da entidade, entende-se estar coberto pela norma legal. E, ao diz respeito, isso não é suficiente, na minha opinião. Acho que deveria fundamentar dizer esta obra em concreto vai servir para, e nesta medida, está-se a prosseguir os fins do requerente. O Sr. Vereador António Carlos. Eu queria também, em complemento à dúvida colocada pelo meu colega Celso Braz e também à intervenção do vereador Madeira Lopes, estava à espera que chegasse o Sr. Arquiteto Paulo Cavasso, porque gostava de lhe perguntar porque é que ele não emite aqui um parecer claro. Ele não emite um parecer claro, ele apenas recebe um documento e diz proposta de deferimento da pretensão. Bom, mas isso sabemos nós que isto é uma proposta. Visto, proposta de deferimento da pretensão nos termos sustentados e justificados. Eu gostaria que ele aqui dissesse, não, isto está conforme os estatutos, está conforme o que vem protocolado, esclarecesse a dúvida do vereador Francisco Madeira Lopes e, portanto, isto, sem necessidade, na minha opinião, aparece aqui de forma estranhamente assinada por um técnico de informática, por uma técnica de informática, sem um parecer devidamente fundamentado pelo arquiteto. Eu não sei se isto não mereceria a pena ser retirado para vir a um necessário esclarecimento. E os outros depois também dirão. Diga? Sim. Vereador. Bom, em relação à questão das questões colocadas pelo vereador Francisco Madeira Lopes, o arquiteto Paulo Cavasso, que entretanto virá aí, poderá esclarecer melhor que eu. Agora, em relação à questão que foi levantada, quer pelo vereador António Carlos, quer pelo vereador Ricardo Celso Braz, importa aqui esclarecer o seguinte: porque é que é uma técnica de informática a assinar a informação? Bom, a Anabela Pires Silva é uma técnica do DPU, que de facto, em termos depois de enquadramento, foi colocada na carreira informática. Portanto, ela continua, aliás, sempre esteve a trabalhar na DPU, e agora, há cerca de 2 ou 3 meses, foi de facto colocada na carreira. Continua a colaborar com a DPU, porque é uma das pessoas também que mais experiência tem. Daí o facto de haver aqui a assinatura dela na proposta. Bom, em relação às questões levantadas pelo vereador Francisco Madeira Lopes, eu não sei se não quer voltar a colocar o arquiteto Paulo Cavasso, na medida do possível, poder naturalmente responder. Portanto, a questão que eu coloquei foi, ou por outra manifestei uma opinião, entendo que está mal fundamentada a proposta na parte da adesão à norma do regulamento, não do protocolo,
mas do regulamento, e que, aliás, o protocolo reforça, ao dizer que a Câmara compromete-se a um conjunto de factos, de praticar uma série de atos para facilitar a reabilitação urbana dos prédios que são património da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, entre os quais a questão da isenção das taxas, desde que cumpra a lei. E cumpra a lei, entenda-se, cumpra o regulamento também, não é? E o regulamento exige que essa isenção diga respeito a obras que visem a prossecução dos fins estatutários da Santa Casa da Misericórdia. E, na minha opinião, é insuficiente, neste caso como em qualquer outro, apenas dizer que, dados os fins sociais da entidade, obviamente adequa-se. Estamos a falar de património, não é? Há outras situações em que pode ser mais claro, mas estamos a falar de património, pode ser apenas uma questão de gestão de, digamos assim, de ativos, não é? E não a que a obra em si prossiga os fins estatutários de Santa Casa. Portanto, no meu entender, para estar bem, e claro que isso não é responsabilidade da Câmara, essa é a responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia, mas claro que a Câmara se entende que há aqui uma omissão, pede ao requerente para suprir, dizer que, em que medida que aquelas 3 obras, neste caso, estas 3 obras são 3 propostas, visam prosseguir os fins estatutários de Santa Casa de Misericórdia. Se é isso, penso que está inquinada. Pois, boa tarde. Eu, por acaso, vamos lá ver, o que está estabelecido no regulamento de taxas, no meu entender, enquadra-se na pretensão, uma vez que os fins estatutários de uma Santa Casa da Misericórdia, obviamente, que serão apoio social. No entanto, a intervenção valoriza todas as questões do apoio social, porque aquilo provavelmente serão edifícios da instituição, provavelmente não, serão mesmo. Portanto, o que se pretende é beneficiar terceiros, eventualmente aquelas construções vão sair melhoradas, portanto, não deixa de estar dentro dos aspectos formais da Santa Casa. E, por outro lado, a entidade é claramente, pronto, é uma entidade que... Pois, exatamente, e portanto eu acho que é uma situação justificável, porque, já, como entidade, terá direito a concorrer à isenção das taxas, para além do protocolo e para além de, obviamente, ser uma obra de claro interesse do município. Mas sendo dentro da área de reabilitação urbana, não é cumulativo com essa pretensão? O regime de isenções. Também é cumulativo, mas isso, vamos lá ver, as isenções associadas teriam que seguir um outro figurino, ao nível da isenção dos IMIs e outras coisas que não estão. Aqui é direto a isenção das taxas associadas à operação urbanística. Estamos a falar das taxas para a apresentação de um pedido de execução de obras de conservação, literalmente, embora aquilo seja centro histórico e, portanto, obrigadas a licenciamento. Pronto, e as outras são obras de reabilitação, operações urbanísticas de uma dimensão já mais diferente, não é? Mais complicada. Portanto, eu reitero que será, portanto, viável sujeitar à deliberação de Câmara o pedido de isenção das taxas, pelas razões que já estava a dizer. Está referido no regulamento, no RUMOE, não é? Quais é que são, em que termos é que se pode isentar. Penso que a proposta está clara. De qualquer das formas, pronto, deixa a consideração do Executivo. Não, mas tudo bem, o vereador. Só porque eu, quando fiz a minha intervenção, não estava cá o arquiteto Paulo Cavasso. É só para referir, Sr. Arquiteto, que nós, por um lado, estranhámos que fosse a proposta feita por uma técnica de informática, o Sr. Vereador Luís Farinha já justificou, mas, por outro, eu também referi que lia no seu despacho um certo estar para o Executivo a decisão, ou seja, da sua parte, não havia aqui na sua informação qualquer concordância e qualquer argumento que validasse esta proposta. Apenas diz, visto, proposta de deferimento da pretensão nos termos sustentados e justificados. E, portanto, não há aqui nenhuma garantia sua, como dirigente máximo desta área, que possa sustentar a nossa decisão. O que muito estranho, porque entendo que o argumento deveria ser mais forte, independentemente do que acabou de referir.
porque o que referiu também não deixa de ser aí com algumas incertezas. E, portanto, agradeço que em próximas propostas que, da sua parte, inequivocamente venha o seu parecer, se é favorável ou se é desfavorável, e não apenas estar para o Executivo. Posso dar resposta? Sim, sim. Vereador Luís, vereador, depois termino eu, vereador. Não, diz lá. Vereador Paulo. Vereador Paulo. Vereador Paulo. Arquiteto Paulo Cabral. Pronto, era só para tentar perceber uma coisa que eu não estava a entender. O Sr. Vereador, quando se diz que eu sou o dirigente máximo, entenderá que eu sou o quê? Qual é que é a minha categoria? Essa que eu não entendi. Dirigente máximo quererá dizer exatamente o quê? O senhor é chefe de divisão, é pelo menos dirigente máximo da sua divisão. Sim, mas o que é que está a querer dizer ao seu diretor de departamento? Que não... Exatamente, era essa a minha dúvida. Pois, mas... Não estava a entender a sua preocupação em estar atento à redação do chefe de divisão e não prestar, por exemplo, atenção à redação do diretor de departamento, que eu julgo que não será diferente. Talvez haja aqui uma atitude um bocadinho discricionária, que eu estranho, não entendo por que razão, mas aquilo que posso dizer é o seguinte: eu, Paulo Cabasso, concordo e afirmo e aceito com a proposta que apresentei à reunião de Câmara, ou seja, ouvi isto, é a anuência e a concordância. Se eu quisesse discordar, eu escreveria outra coisa completamente diferente. O senhor vereador entenderá que eu, por regra, manifesto claramente a minha vontade e a minha proposta de decisão. E aqui, talvez, pronto, de alguma forma não tenha escrito exatamente, mas eu penso, quer o meu superior hierárquico, por acaso será diretor de departamento, quer o senhor vereador, que acabou por validar a pretensão e entendeu, e aliás é justificado e é reiterado, vê-se em conta se traz à reunião de Câmara situações igual a estas, não sei por que razão agora é que se querá fazer um fé diversinho à volta desta temática. Por outro lado, o Sr. Presidente agendou, no meu entender não havia nenhuma dúvida, portanto aquilo que eu posso dizer e afirmar para todos os presentes é que não tenho dúvidas nenhumas de que concordo, que aceito, que proponha à deliberação de Câmara aquilo que está aqui em discussão. Não sou, de facto, o dirigente máximo da minha unidade orgânica, uma vez tenho um diretor. Se quiserem confirmar qual é que foi a redação da proposta do meu diretor, provavelmente será exatamente igual. Se não será ipsis verbis, será por perto. Regra geral, aquilo que traga à reunião de Câmara são propostas de decisão sobre coisas que eu concordo, e não que situações em que possa existir dúvida. Sr. Presidente, eu estava bem depois... Vereador Luís, então, e depois eu para encerrar este caso. Eu queria colocar aqui uma... Assim, julgo que a situação, quer dizer, o que está aqui em causa, admito que possa suscitar dúvida, mas não me parece que deva ficar ferida por qualquer dúvida. E, portanto, eu colocava aqui uma questão ao arquiteto Paulo Cabasso, que é a seguinte: nós não estamos condicionados por nenhum prazo, pois não, Sr. Arquiteto? Sim, não estamos condicionados aqui por nenhum prazo em relação à entidade, que poderia ter alguma urgência em ver esta situação resolvida, não é? Eu penso que sim, que estão dependentes da emissão de licenças, a atribuição de licenças. Mas é algo que possa esperar 15 dias. É algo... Isso terá que ser perguntado à Santa Casa, que hoje já está sol, amanhã pode estar a chover e não há obra. Que se retire o ponto, que se clarifique a situação e que, naturalmente, possa vir aqui daqui a 15 dias. Então, assim que farei, vem cá daqui a 15 dias. Ponto, mesmo para terminar, graficamente... Ó Sr. Arquiteto... Neste caso são os três pontos. Ó Sr. Arquiteto, não é nenhum fait divers. Não há aqui nenhum fait divers. As decisões que são tomadas aqui pelo Executivo são da nossa inteira responsabilidade. E não é por qualquer motivo que eu, em algumas reuniões, tenho votado contra, designadamente no mandato anterior. Porque algumas propostas que aqui vieram e que foram aprovadas, na minha opinião, não estavam corretamente elaboradas e até tinham algumas irregularidades. Mas a responsabilidade é de quem aprova. E não foi por qualquer motivo que eu, em muitas, votei não. E, portanto, isto não é nenhum fait divers. E quando eu falei, foi porque eu utilizei o seu nome antes do senhor aqui estar. E, portanto, quis que o senhor soubesse aquilo que eu disse e as dúvidas que me assistiram em casa, quando eu estive a preparar a reunião. E, portanto, essas dúvidas, eu tive-as e, como o senhor não estava aqui para esclarecer, coloquei-as. E como eu não gosto de falar nas costas das pessoas, gosto de falar em frente, disse-lhe a seguir aquilo que tinha dito aqui anteriormente, que o seu parecer era um parecer que me deixava dúvidas. Bom, o parecer do seu superior, que é o diretor de departamento, sabe qual é? Concorda com o seu. Então, a dúvida está esclarecida para mim? Não está. Continua a não haver dúvidas. Porque eu, como já fui dirigente
e já trabalhei na função pública, quer em cargos intermédios, quer como dirigente de nível superior, sei muitas vezes como é que os despachos são feitos e os pareceres. E, portanto, eu sempre tenho dúvidas, coloco-as. O senhor está cá, esclarece, não está, eu fico sem estar esclarecido. Muito bem. Essa é a questão agora. Não está aqui em causa a sua pessoa, mas está em causa a forma como o senhor elaborou um parecer. Eu sobre o senhor não tenho nada a dizer. Agora, a forma como o senhor elaborou o parecer, para mim, como dúvidas, deixou-me dúvidas. Então seja mais claro nos seus pareceres, senhor arquiteto. Vereador António Carmo. Isto para mim, o visto para mim, nunca quer dizer concordo. Pergunta a qualquer inspetor. Sim, mas o visto... Não, desculpe. O visto só é visto. O visto é visto do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é que visa. Esta coisa dos dirigentes dizerem visto quer dizer que viram. E depois? Muito bem. Concordam ou não concordam? Já retirámos os pontos. O senhor sabe qual foi o seu parecer? Concordo que vá à reunião de Câmara. Ponto. Muito bem. Vereador Carmo, virá daqui a 15 dias, virá melhor informado, dizer uma coisa que para nós também é importante. Independentemente disso, atenção, que não claro. Estou a dizer que a questão da informação. Há uma coisa que para nós, executivo, e sei que para os senhores vereadores da oposição a mesma coisa, é importante começarmos todos a percepcionar que este tipo de intervenções no centro histórico cada vez são em maior número, quer seja da Santa Casa da Misericórdia, quer seja de outras entidades. Ainda na passada sexta-feira houve uma ação no Teatro da Borda, onde tiveram vários intervenientes, onde eu também estive, e tiveram lá representantes de imobiliárias que disseram isso mesmo. Hoje a procura do centro histórico e de pessoas para construir um centro histórico, para reconstruir, para regenerar, é cada vez mais. Isso é que nos tem que agradar a todos. E do ponto de vista destas informações, portanto, achávamos que estavam, eu também achava que não havia problemas com elas, quero que isso fique aqui também claro. Os senhores vereadores têm essa dúvida, não queremos também que fique nenhuma dúvida, portanto, daqui a 15 dias, como o senhor vereador propôs, virá novamente. Ponto 4. Damano Delgado apresenta pedido de declaração de interesse público municipal devido à ampliação de exploração avícola. Um senhor vereador dá a palavra. Vereador Madeira Lopes. Senhor Presidente, este é mais um daqueles processos, mais um daqueles processos para a pedir a declaração de interesse público municipal relativamente a um saneamento de uma situação que não se encontra regular e que tem merecido a nossa oposição nesta sede. Acresce que a pretensão está inserida em espaço agroflorestal, parcialmente em REN e RAN, e abrangido pelo Parque Natural da Serradeiro e Candeeiros, e ainda em zona de perigosidade definida pelo Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, risco alto. Razões que nos levam ainda com mais convicção a votar contra este modo de regularizar aquela situação ilegal. Muito obrigado. Sr. Presidente, falando em baralhação e na sequência da ordem de trabalhos dos pontos 1, 2 e 3, este ponto número 4, e poderia ser um ponto em que nós votávamos, na bancada do socialista, como costumávamos votar, o que está em causa seria a declaração de interesse público, mas a informação que nos é trazida aqui deixa-nos fortes dúvidas. Temos no ponto 5 do dia 31 de outubro de 2016, no processo 2016-55, e hoje no ponto 4 da reunião, no processo 2016-54, uma área sobre a qual um pedido digamos, de legalização numa área que incide o mesmo requerimento. Ou seja, isto leva-nos aqui a algumas dúvidas até da anulação da deliberação da anterior reunião. Porque a parcela identificada nas plantas é a mesma. O requerimento que é feito da pessoa é o mesmo requerimento e temos duas situações que nos suscitam grandes dúvidas, porque os terrenos citados os terrenos citados são diferentes, mas a planta de localização é a mesma. Portanto, penso que me estou a fazer perceber que nos gera aqui suficientes dúvidas estarmos a olhar para uma coisa, numa coisa é uma coisa e noutra é outra. Ou seja, temos um requerimento feito
com plantas de localização iguais, quando descrevem terrenos diferentes, uns nos mosteiros e outros no Chartinho. Portanto, são situações que podem estar aqui díspares, não é a questão da legalização de acordo com a legislação em vigor, mas é a questão da correção da informação, que associa terrenos diferentes à mesma planta de localização e na informação técnica não é associada, inclusive, uma planta referenciada o cadastro e o artigo daquilo que está em causa. Portanto, o que nós solicitamos é que para a próxima reunião venha uma informação sobre o ponto 5 da ordem de trabalhos da reunião do dia 31 de outubro e sobre o ponto da ordem de trabalhos da reunião 2, 4, sobre o mesmo requerimento de legalização das instalações de acordo com a legislação que é referida. Porque estamos a falar de plantas de localização de um terreno que, na parte escrita, dizem coisas diferentes, dizem 2 terrenos diferentes. Portanto, estamos a verificar 2 terrenos diferentes. Se tiverem a oportunidade de ler, portanto, o ponto 5 da ordem de trabalhos da reunião anterior e o ponto 4 da reunião 2, verificam que estamos a falar de terrenos diferentes. E isto, a nós, levanta-nos dúvidas suficientes para não pedir, viesse tudo numa só informação, o requerente é o mesmo, a situação é a mesma, e era mais claro para todos o que é que estamos a votar e onde é que se verificam, no fim de contas, quais são os terrenos que estamos a votar. Portanto, solicitamos essa informação para a próxima, caso concordem connosco, na próxima reunião, e se viesse em conjunto, esclarecido. Sim, sim. Muito obrigado. Eu só para dizer que alguns das últimas propostas que têm vindo dentro deste âmbito, nas últimas reuniões, e esta parece-me que será esse o caso, enfim, posso estar enganado, mas fico com a sensação que nos dão razão. Nos dão razão em relação às críticas que nós tivemos em relação ao projeto, à lei da Assembleia da República, ou do Governo, e à maneira como ela é implementada. Por isto, o Governo está longe, não conhece o território e por isso exige uma declaração de interesse público das câmaras. Sim. Mas as câmaras, como estes projetos vêm em relativa quantidade, acabam por entrar num esquema de rotina, porque são todos projetos importantes, todos eles representam nem que sejam 1, 2 ou 3 postos de trabalho, que nas freguesias às vezes são fundamentais, e acabamos por entrar numa rotina que não leva a uma sindicância real do que está em causa. E em alguns casos isso é mais óbvio, enquanto em alguns, porventura, de facto, é mais fácil resolver, e aquilo que vai implicar para o município, em termos de ónus de adaptação dos seus instrumentos de regulação do ordenamento do território, pode ser menor. Noutros casos são mais complicados, porque de facto ou mexem com linhas de água, ou com a defesa da floresta contra os incêndios, ou contra zonas ambientalmente mais sensíveis, ou mesmo em termos da qualidade de vida das populações. E eu tenho a sensação que nós entramos aqui num regime de, nós, salvo seja, a CDU fora, obviamente, num regime de aceitação, de rotina de tudo o que são estes tipos de requerimentos ao abrigo daquele projeto, daquela lei, e embora eu sabendo que aquela lei foi precisamente criada para sanear um conjunto de situações difíceis que persistiam, em alguns casos, há décadas no nosso país. Existentes, todas. Mas se o Governo descarta na Câmara a falta de conhecimento que tem concreta do território. Diz a Câmara é que está perto. E a Câmara acaba por adotar um mecanismo rotineiro de aprovação. Ninguém está a fiscalizar nada. Entre aspas. Nada, sim. Há alguém no Governo a fiscalizar se cada processo tem lá os documentozinhos todos. Agora, no concreto, de que maneira é que aquela ilegalidade está a afetar ou não outros interesses que também são nossos, de todos nós, que não apenas o emprego, que é muito importante, e a economia, sem dúvida, mas outros interesses. Ninguém está a fazer essa devida ponderação, parece-nos. As câmaras, obviamente, porque dizem, não somos nós que aprovamos, nós limitamos a passar a declaração de interesse público. E o Governo diz, se a Câmara diz que está tudo bem, siga. Portanto, esse foi um dos aspectos que nós criticámos na lei e que nos tem levado a votar contra todos, indiferentemente, todos, os propostos, os requerimentos que têm neste sentido. Já com a anterior legislação, tanto como com esta, tem sido coerente. A questão não é aqui com coerência, a questão é a preocupação. O que me levaria a fazer esta pergunta: quantos requerimentos feitos ao abrigo deste diploma é que a Câmara não trouxe a reunião de Câmara? É que o Executivo não trouxe. Vereador Luís Farinha. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou falar sobre o mérito da lei, nem a bondade da lei.
Acho que está a haver aqui uma grande confusão. Não me parece que a lei, a forma como ela esteja construída, ou está construída, que leve aqui a algum facilitismo. Não me parece. E também não me parece que, digamos, haja aqui o descartar do que quer que seja. A emissão da declaração de interesse público é o início apenas do processo, é o que diz a lei. Para se iniciar o processo, tem que haver esta emissão, tem que haver a emissão deste documento. E depois o processo segue. De facto, tem que haver o cumprimento de um conjunto de regras e a verificação, precisamente, desse mesmo cumprimento dessas regras. E, portanto, não creio que, de facto, as situações possam, isto é, que haja aqui o risco de não se verificarem um conjunto de exigências que salvaguardem o ambiente e tudo aquilo que a ele está associado. Acho até mais. Acho que, mediante a incapacidade e a falta de coragem para suspender determinado tipo de atividades, que porventura deveriam ser suspensas, criou-se uma lei que procura reconhecê-las. Porque, efetivamente, o que acontece até hoje é que há aqui uma ignorância, há aqui um autismo em relação às situações. Eu entre um autismo e a tentativa de enquadrar as situações, creio que é preferível. Portanto, eu não partilho da visão aqui deixada pelo vereador Francisco Madeira Lopes. Sem querer dizer, com isto, que não há alguns aspectos que referiu que façam sentido. Agora, isso só nos deve obrigar a que depois a Comissão, que irá analisar todas as outras dimensões que não estão aqui presentes, porque aqui é só a emissão da declaração de interesse público, que permite a estas atividades, que naturalmente têm em causa, como referiu e bem, postos de trabalho fundamentais, permite que se regularizem, mediante um conjunto de exigências que têm que ser verificadas. Bom, em relação à questão que o vereador Ricardo Celso Brás coloca, eu não tenho resposta para isso, pelo menos aqui em cima do joelho. E duvido que o arquiteto Paulo Cavasso também tenha. Não sei se ele se quererá pronunciar ou não, mas quase que anteciparia que também não tem uma resposta objetiva para isso. Portanto, eu acho que terá que ser, a ser como diz, não estou a dizer que não é, porque não fui verificar, a ser como diz, se há uma planta exatamente para o mesmo lugar, a mesma planta para duas localizações distintas, então, obviamente, tem que se fazer o despiste disso. E, portanto, antes mesmo de propor o que quer que seja, devíamos ouvir o arquiteto Paulo Cavasso. Arquiteto Paulo Cavasso. emitir uma licença de caráter precário, porque a
verdadeira essência da questão, que é a regularização definitiva das instalações, não é possível sem uma alteração do plano de direito municipal. Portanto, o resultado prático do início deste procedimento, apesar de ter esta parafernália do processo, todos eles terminam numa conferência decisória onde participam 3, 4, uma série de entidades, nas quais será necessariamente a entidade coordenadora da atividade em causa, por se for industrial, a atividade social, se for outra. O que eu queria dizer basicamente com isto é, todo este processo é iniciado, pode seguir um figurino, bem ou mal sustentado, mas na prática a conferência decisória não pode decidir por dizer a partir da manhã esta atividade é legal. Não é possível. O resultado prático será dar indicação à Câmara para diligenciar no sentido de alteração do plano diretor municipal, que na prática volta a estar casado. O que isso quer dizer, basicamente, é uma forma que se encontrou para validar a atividade durante um prazo limitado de 2 anos. É o que está a ser feito. As conferências decisórias, de uma forma geral, das que eu tenho participado, as situações já assimiladas de legalização, em que de facto as coisas estejam assimiladas, portanto é difícil terminar com uma parte de uma instalação, pode prejudicar o desempenho económico da atividade, eventualmente a situação possa vir a ser rastreabilizada, eventualmente até considerada no processo de execução de governo. Já mais do que uma vez, nem todas as entidades deram parecer sentimento portanto, à regulação das instalações. Portanto, não deixa de ser uma decisão desfavorável e levantará o problema necessariamente à Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Santarém que deverá considerar ou não a possibilidade de poder regularizar a situação ou não. Ora bem, por via de comunicação do CDM, se isso não ficar resolvido, a situação complica-se e a consequência natural será a extinção do problema, ou a demolição da construção ilegal. Bem, vereador Celso, muito rapidamente também, podemos... também... peço desculpa. Então, vereador Madeira Lopes. Só para deixar claro... Não faz mal. Só para deixar claro duas coisas. Agradecer as intervenções do senhor... do arquiteto e senhores engenheiros. São dois arquitetos, peço desculpa. Arquiteto Valcavaz, tem razão, desculpa. Os dois arquitetos... Não, senhora. Agradecer, porque vem ao encontro precisamente do que eu disse. Aliás, o Sr. Arquiteto confirma aquilo que eu disse. De facto, o ónus fica do lado do município, sim. E é por isso que servem aqueles 2 anos. É precária, no pressuposto de haver uma alteração dos instrumentos de ordenamento do território para permitir enquadrar uma situação que, à partida, não tinha enquadramento. Por isso é que ela não foi legalizada ao longo destes anos todos. Era ilegalizável. E mais uma vez se prova, a minha crítica não é principalmente em relação à Câmara Municipal de Santarém. A minha crítica é em relação a um regime, mas nós só estamos aqui na Câmara. Nós não estamos no Governo, nem estamos na Assembleia da República. Sr. Vereador, mas permita-me... E portanto nós aqui... Senhor, esta é a minha posição. Eu sei. E nós aqui só podemos... Claro, com certeza, já percebi que aqui toda a gente tem outra visão diferente da minha e que eu respeito. Mas podemos discutir. Sim, claro que sim, mas eu... eu percebo a visão, mas eu estou-me a limitar a dizer, a esclarecer que a minha crítica não é principalmente contra a Câmara Municipal de Santarém, mas é também contra a Câmara Municipal de Santarém, na pequena parte, mas em meu entender fundamental, que lhe cabe neste processo. Que do ponto de vista do ordenamento, do ponto de vista do que está na lei, essa é a parte menor. E é a parte eventualmente até desconsiderada. Mas também por causa disso, a Câmara acaba por se sentir desonerada, como aqui foi dito pelo Sr. Vereador e pelo Sr. Arquiteto. A Câmara sente-se desonerada. Não é a Câmara que vai decidir. Só que a Câmara, a única coisa que pode fazer é dar ou não dar, ou propor a atribuição de uma declaração de interesse público municipal. É a única maneira que a Câmara tem de, digamos assim, dar aqui a sua opinião. E, na minha opinião, a Câmara tem a obrigação, porque uma declaração de interesse público municipal não é parcial. É uma declaração de interesse público municipal. E quem dá uma declaração de interesse público municipal avalia o interesse na sua globalidade. Não é uma declaração de interesse público de empregabilidade. Nem é uma declaração de interesse público da economia. É uma declaração de interesse público municipal. E o interesse público tem várias vertentes, que não é apenas a economia e o emprego. E, portanto, quando damos uma declaração de interesse público, temos que avaliar tudo. E pesando os prós e os contras, dizer, sim senhora, esta pretensão merece a declaração de interesse público municipal. Soluções haverá eventualmente nos casos.
que salvaguardem todos os interesses e que não passará, eventualmente, por aprovar simplesmente o que está feito. À revelia da lei, nós estamos a sancionar o prevaricador. Eu volto a dizer o que disse no início e que me tenho deixado de dizer. Mas é aí que eu acho que... Pronto, é a minha opinião, Sr. Presidente. Nós estamos, e mais, estamos, algo que é tão caro a Vossas Excelências, a violar a concorrência. Porque aquele investidor que cumpriu as regras teve que pagar mais por isso ou teve que ganhar menos dinheiro com isso. E aquele que... Desculpe, Sr. Presidente, aquele que violou as regras, hoje tem aqui uma janela para ver viabilizado a ilegalidade que fez. E a ilegalidade que fez, tantas vezes, em agressão do ambiente, das linhas de água, da floresta, da qualidade de vida das localidades que ali vivem ao lado. Muito bem. E, portanto, isto só confirma o que eu disse. E volto a dizer, minha querida, não é principalmente em relação à Câmara, mas nós aqui só podemos decidir isto. E é isso que somos chamados a fazer. E, na minha opinião, a Câmara Municipal de Santarém tem entrado num regime como era expectável e a própria lei empurra para isso. A própria lei empurra para isso. As câmaras é que podem pensar que, há aqui maneira, a lei de facto só me pede isto, mas eu posso usar este mecanismo para contornar, para dizer, atenção, há aqui interesses que não são a ser devidamente avaliados. Eu não dou a minha declaração de interesse público municipal neste caso. Exijo outra maneira de regularizar. Eu não quero fechar a atividade, mas se calhar não posso simplesmente legalizar tudo tal e construir. Se calhar é preciso demolir uma parte, se calhar é preciso construir para o outro lado, se calhar é preciso relocalizar a atividade. E nós temos fugido deste debate e a esta obrigação. Nós, enfim, quem tem o poder de decisão, que seria ter mantido a sua decisão. Há, efetivamente, empresas que se devem ser mantidas, devem ser acarinhadas, mas deve-se procurar uma solução que compatibilize os diferentes interesses. E não apenas sempre o mesmo e único interesse, que é o business as usual. É aprovar o que já está feito. É autorizar a prevaricação que foi feita nas costas de toda a gente, contra a lei, e dizer, sim senhora, avancem lá, vocês fizeram mal, mas avancem lá. E isto parece-nos que é uma atitude errada e mesmo do ponto de vista do futuro. Sr. Presidente, pelo que eu julgo perceber, vamos ter uma informação conjunta na próxima reunião, ficamos contentes com isso. Dizer só também, alertar aqui o vereador Francisco Madeira Lopes, que a posição do PS é favorável a este tipo de regime porque enquadramos na revisão do PDM este tipo de situações, e porquê é que enquadramos que estas situações podem ser vistas no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal? Porque as reservas ecológicas, se não forem, já não vão. Nesse âmbito até gostava de pedir, ainda bem que me alerta para a situação, gostávamos de saber, já agora também uma informação por certo interessante para o vereador Francisco, no conjunto das deliberações que temos aqui deliberado, passo o pleonasmo, haver uma informação com a totalidade dessas deliberações e, portanto, porque, obviamente, eu julgava que a Câmara teria essa informação sistematizada para fazer enquadrar na proposta de exclusões da REN e da RAN no âmbito do processo de revisão do PDM em causa. Só poderia esperar isso, que isso não tivesse esquecido. Mas isto só para concluindo o raciocínio, e porque as metodologias da reserva ecológica e da reserva agrícola que se fizeram há 20 anos, há 30 anos atrás, não são as mesmas de hoje, e, portanto, aquilo que era reserva agrícola há 20 anos atrás ou há 30, hoje poderá não ser, e essas coisas mudaram todas, e é nesse âmbito que o Partido Socialista enquadra no âmbito da revisão do PDM. Eu queria acrescentar uma coisa que é o Mas seguinte... só, Sr. nós temos que avançar. Um ponto que vamos... Não, mas já vou dizer mais uma coisa sobre isso. Não, vou dizer um argumento. Não é isso. Mas o meu argumento não é isso ainda. Já vai ouvir o meu argumento. Estabelecendo isto, havendo essa sistematização e tendo uma visão global da coerência das situações em função às novas RENs e às novas RENs e ao modelo global de ordenamento, o PS cá estará atempadamente para depois ver o resultado final disso. Muito obrigado. Eu só queria dizer aqui uma situação que para mim acho que é referir algo que acho que é importante também neste raciocínio. Complementa um pouco o que disse o vereador Celso, relativamente à questão da REN e da RAN. Há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. A REN, salvo erro, é de 1998, certo? É que 95. Eu estava a dizer 95, a REN, 95... A REN no enquadramento legal ou... Não, enquadramento... 93 ou enquadramento legal? Não, mas começou em 96 ou 98, as cartas de 96 ou 98. Foi logo a seguir à revisão do PDM? É 96. É 96 ou 98, eu estava a dizer 96, o vereador disse 90, mas pronto, 96. Vejam, há situações, alguma, não estou a dizer que esta aqui em concreto, que muitas das situações estavam feitas antes disso, e as pessoas não foram nunca foram. Não, Sr. Vereador, é verdade, sabe isso? Portanto...
uma entidade que fez uma entidade nos anos 70, uma entidade nos anos 70 construiu, começaram a trabalhar e as pessoas são humildes, têm que começar onde estão, ou seja, aquela ideia que muitos economistas têm que tudo começa numa zona industrial ou começa numa garagem, isso não existe, porque as pessoas começam por necessidade com o que têm, com os meios que têm, ou seja, e as variáveis exógenas que têm no seu modelo muitas vezes depois percepcionam-nas mais tarde, olha, está ilegal, em 90 e tal, está, Sr. Vereador, muitas vezes isso acontece isso. Claro, não, eu estou a dizer, alguns dos casos são esses, ou seja, não concordo com o seu, que se alguém já durante os casos mais recentes fez isso, ou seja, não deixa de ter razão nisso porque está a beneficiar de alguma... Agora, na grande maioria dos casos não é isso que acontece como nós sabemos. Portanto, o vereador Paulo, não. O vereador Luís Farinha e o arquiteto Paulo Cabazzo, portanto, a informação vem conjunta, retiramos agora e vem conjunta na próxima reunião de Executivo. Ponto 5, isto é Centro Social Recreativo Valverde, isto é uma isenção de ruído. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Alteração número 14 ao orçamento. Alguns vezes que eu dou a palavra. Sr. Presidente, eu gostava... Sim. Vereador Celso, vereador Madeira Lopes. Não? Ponto 6. Sim, muito bem. Vá. Vereador Carmo. Sr. Presidente, o nosso sentido de voto é, como tem sido habitual, abstenção, mas de qualquer das formas eu gostava de ver esclarecido a verba de 82 mil euros para encargos com água. Sim, já vi que sim. Muito bem, vereador. Sr. Presidente, nós também votaremos como é habitual, mas eu gostaria de perceber, porque não tenho presente, a propósito é que o município é chamado novamente, ou é chamado a intervir, a requalificar o espaço envolvente às Torres de São Domingos. Sim, eu já vou dizer, sim. Relativamente ao encargo de instituições de consumos de água, nós andámos a verificar conjuntamente com as Águas de Santarém, com as juntas de freguesia, muitos contadores que há algum tempo não tinham contagens e foi feito esse levantamento. Alguns vão ser desativados, não há essa necessidade, e outros não tinham sido por uma questão de contagem das Águas de Santarém, já não eram contados há algum tempo. É uma atualização que estamos a fazer com as Águas de Santarém relativamente a isso e, portanto, é esta a situação, penso que é clara. Relativamente à questão da envolvente das Torres de São Domingos, isto tem a ver com a alteração à rotunda de São Domingos, ou seja, está a ser feita a requalificação, peço desculpa, foi iniciada a obra sim, não é a fonte, é outra a estátua. Foi iniciado o processo de construção de uma superfície comercial junto à rotunda de São Domingos e dentro desse processo os nossos serviços exigiram que fosse feita uma alteração da parte da rotunda e há um redesenho da rotunda por causa do acesso a esse espaço comercial. E o que acontece é que nós temos informações há algum tempo que aquela rotunda, não é a rotunda em si, é a forma como ela está desenhada, tem proporcionado vários acidentes, nomeadamente nas passadeiras. Porquê? Porque está muito direito e os carros acabam por circular e não funcionam como rotunda, passam quase a direita. Ou seja, o que vamos fazer, a rotunda irá ficar um pouco mais oval para que haja um afrouxamento e obrigue a que se haja uma circulação. E com isso, imediatamente são colocadas, para que isso não colida com o trânsito, faixas chamadas de aceleração, não é? Para entrar na urbanização e também para entrar na outra faixa, ou seja, as pessoas não têm que ir à rotunda para, por exemplo, quem sai de São Domingos e vem para o lado da cidade, tinha que ir à rotunda. Imediatamente começa a ter uma que só faz isso. Não sei se estou a fazer entender, faz duas. E a mesma coisa... Uma dúvida com que eu fiquei é, face a um novo estabelecimento comercial aí, chegou-se à conclusão que é necessário reformular a rotunda. Não, já era necessário. E a Câmara é que fica a cargo dos custos dessa reformulação? Não, muito pelo contrário. Isso é que me deixa um pouco estranho. Aqui é ao contrário. Nós já éramos para fazer essa intervenção e só vamos fazer uma parte da intervenção. Grande parte do que aqui está é a requalificação do talude todo. Aqui, ou seja, nós só fomos mexer num passeio, quem vai fazer a entidade toda, nós é que aproveitamos, estão a ver aquele talude que está em frente aos grandes
esse talude, ou seja, que do ponto de vista dos verdes nunca foi terminado, ou seja, nós é que vamos agora enquadrar isso, ou seja, é mais urbanista, do ponto de vista dos espaços verdes, do que propriamente isso. Nós só vamos mexer num passeio junto ao coisa, que vamos recuar para que a entidade tenha que fazer o seu desenho, porque a entidade é que faz tudo. Nós é só o passeio e isso, portanto... Sim. Muito bem. Sim, senhora. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com 5 abstenções. Constituição de Fundo de Maneio, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Isto é a proposta, isto está a ir a várias reuniões de executivo e assembleias municipais, tem a ver, que já tinha sido falado há algum tempo nestas nossas reuniões de executivo, proposta de dissolução da Lesíria do Tejo, Sociedade de Rotação Urbana. Portanto, com a Lei 75, as competências das comunidades intermunicipais foram alteradas e podem exercer competências nesta área e também por facto da Lei 50, a Lesíria do Tejo não cumpre alguns dos requisitos do artigo 62 dessa lei. Bem, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Como é sabido, a CDU esteve contra a criação desta SRU intermunicipal. Enfim, ela chega ao fim por não ter tido condições em termos de equilíbrio financeiro para funcionar, mas importa agora perceber como é que a Câmara Municipal de Santarém irá reagir em relação a isto, no que diz respeito a estas competências. Sr. Vereador, já trouxemos um protocolo acerca de... Eu penso que foi na altura que o Sr. Vereador não esteve, esteve o Vereador Jorge, já trouxemos um protocolo com a comunidade intermunicipal onde isso ficou estabelecido, portanto, já nessa altura. E dizer que nós também, quando foi para a constituição do património, para a Constituição do capital da SRU intermunicipal, o município entrou com um imóvel que agora vai regressar ao município de Santarém. Muito bem. Sr. Presidente, tenho só uma questão ainda a propósito disto. Portanto, diz que permanecem impactos que resultam de se aguardar uma decisão de contencioso, em concreto no âmbito de um recurso de uma contraordenação. Eu queria saber se há neste momento informação que pudesse definir, do ponto de vista financeiro, previsionalmente, o que são esses encargos e o que é a contraordenação que fica em aberto e que vai, para futuro, colocar-se perante o processo de liquidação desta estrutura. Não tenho isso presente aqui, Sr. Vereador, não tenho isso presente. Posso fazer chegar essa informação, portanto, a posterior, não tenho presente. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 11. Ocupação de via pública, Associação dos Estudantes do Instituto Técnico de Santarém, isenção de taxas, isto é uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 12. Anulação de fatura, Carlos Martins. Quem vota contra? Só um bocadinho. Enfim, este é um processo, como já outras vezes também aqui nos pronunciámos, que não nos levanta questões de maior, mas, mais uma vez, a propósito da documentação distribuída, eu diria que ela está no limite daquilo que pode ser considerado elegível e, portanto, para o bom debate e o bom esclarecimento deste assunto, agradecíamos que fosse melhorada a documentação entregue, porque, de facto, esta documentação está, diria, no limite. Vereador Susana. Dizer apenas que relativamente a este ponto, a nota de débito 2007-0027 de fevereiro, hoje mesmo, tendo tido a oportunidade de, com o Sr. Chefe de Divisão de Finanças e o Sr. Diretor de Departamento, ter pedido mais informações, ela foi considerada absolutamente esclarecedora, até porque, tratando-se de 14 euros, ponto 10, é um valor de todo irrisório. Peço desculpa. Pronto, é que eu estava a pensar. Não percebi. Comecei por dizer que este é um processo. O Presidente estava-me a pedir para fazer referência e como fui eu que conduzi os trabalhos esta manhã, estava a dar nota daquela que tinha sido a informação. Muito obrigada. Eu percebi, estou a perceber mal. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Proposta de atualização de rendas para 2017, isto é a lei número 32, 2016, 24 de agosto. Alguns senhores querem dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de atribuição de subsídio de arrendamento, Rua de São Tiago, número 67, Tramês. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 15, doação do modelo Continente Hipermercados S.A. Esta é uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. FAS, Federação de Dadores de Sangue de Portugal, pedido de apoio à produção do segundo encontro ibérico. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, não havendo público, está encerrada a nossa reunião de executivo.